Ei! E hoje muito animada, porque essa aula, todas as aulas eu falo que estão especiais, né? Todas estão, de fato, só que essa daqui é uma aula gratuita e com um conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Por quê? Vamos começar aqui agradecendo ao pessoal de medicina da UERJ, a galera que foi aprovada no último exame, que é o vestibular 2020. A prova foi em 2019, mas era referente ao vestibular 2020. Então, quero agradecer muito essa galera, porque eles prepararam um arquivo, uma cartilha para quem quer fazer prova para medicina na instituição, na UERJ. E eles prepararam um material sensacional, falando de como que é o curso, das notas de aprovação, de tudo. E ao final desse arquivo, eles colocaram 3 redações. Pois é, gente, eu fui atrás de boa parte desses estudantes para trazer o conteúdo desse vídeo para você que está aí do outro lado me assistindo. Pois é, por isso que eu tô assim, ó, feliz pra caramba. Então, o meu primeiro momento aqui é para agradecer a esses estudantes que prepararam essa cartilha. E, gente, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Já foram aprovados depois de um tempão estudando, feliz da vida, todo mundo alegre, mas eles não deixaram de lado as pessoas que ainda têm o desejo de cursar medicina. E não só isso, eles refletiram também a respeito da trajetória deles para montar um material desses e divulgar. Então, e a galera, os 3 estudantes que possibilitaram, que permitiram o uso das redações nesse material, também estão de parabéns pela atitude. E aí eu fui atrás dessas pessoas, porque assim, não tinha como deixar passar, primeiro porque são 3 redações fantásticas, e segundo, porque é uma oportunidade de vocês terem contato com redações que foram de alunos aprovados para o curso mais difícil que tem do país. Medicina é o curso mais concorrido de vestibular, então assim, poder trazer isso para vocês é muito legal e eu agradeço muito. Já agradeci quando eu mandei mensagem para esses estudantes, estou agradecendo agora no vídeo. Muito, muito, muito obrigada. Eu disse que seria um material gratuito e é mesmo um material gratuito, que vai ficar no Instagram, que vai ficar no YouTube, para que todos possam ter acesso. Então, assim, eles fizeram a parte deles e agora eu venho aqui humildemente fazer a minha. A parte deles foi muito maior, né, gente? Estudar para o vestibular de medicina, passar, fazer uma redação, nota excelente. Então, assim, obrigada por vocês terem liberado isso. Esse vídeo, tenho certeza que no dia de hoje vai alegrar muita gente que acabou de receber a prova do Enem e pode não ter ido tão bem assim quanto gostaria. O que eu tenho para te dizer aqui desse lado não fica triste, sabe por quê? Existe um propósito maior para todos nós e nem sempre nós temos consciência disso. Eu já passei por muita coisa relacionada a estudo e hoje eu estou aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês e tenho recebido muito carinho dos meus alunos, de estudantes que comentam nos vídeos, que comentam nas minhas fotos no Instagram, os posts. Eu só tenho a agradecer, porque esse trabalho é feito por mim, mas ele tem uma proporção, ele tem um objetivo muito maior, que extrapola aqui, ó, o lugar onde eu estou gravando. Então, assim, obrigada por você que assiste, obrigada aos alunos que possibilitaram eu fazer o comentário dessas redações. E então, agora vamos começar, né? Já falei muito, já tô doida para ler essa redação para vocês, essas redações. Eu já tinha feito um estudo delas antes, no ano passado, assim que um aluno meu me mandou esse material, eu li e fiquei, meu Deus, que redações incríveis. Tem uma que eu sou apaixonada, vou falar dela com vocês já já. Eles pediram para que não fossem identificados, então totalmente respeito isso. Bola pra frente, então, vamos seguir aqui com o nosso vídeo e não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o canal também, né, gente? Precisa aí, ó, faça a inscrição porque isso me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Então, vambora, que eu já falei muito. Já tô animada aqui, tô a 1000 por hora. Vamos, então, comentar a primeira redação. Tô aqui com a minha canetinha mágica. Vamos ver se hoje ela não vai me dar trabalho, né? Eu espero. Vamos lá. Bom,
A primeira redação que a gente vai comentar hoje é essa daqui. Como eu falei pra vocês, essa é o meu xodó. Eu gosto muito dessa redação, como vocês podem ver aqui, ó, aqui em cima tá a nota. Por que eu gosto muito dessa redação aqui? Porque ela traz uma crítica social muito forte e ela traz acontecimentos que vão contribuir para a proposta de redação que a banca colocou, que foi relacionada ao livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, a proposta de redação girou em torno disso. E aí eu vou trazer para vocês aqui a proposta de redação. 2 minutos. Peraí. Voltei. Nossa, eu me senti meio Jô Soares agora, mas foi. Vou botar aqui para vocês a proposta que a banca trouxe, que foi essa daqui. Ai, gente, eu sempre tenho uns probleminhas com isso. O ao vivo tem disso, vocês me entendem, tenho certeza disso. Acho que agora vai. Opa. Bom, a UERJ, ela gosta muito de pergunta-tema. Ela traz sempre um livro, né, para vocês elaborarem a redação. E a partir desse livro, ela vem com uma pergunta que esteja associada ao contexto daquela obra, mas também a algo externo. Por quê? Porque ela quer saber a visão crítica do aluno. Ela quer saber se aquele vestibulando consegue ter um posicionamento crítico, consegue relacionar uma obra literária à realidade da vida, às situações que nós enfrentamos, às situações contemporâneas também. Então, o que vocês precisam ter em mente para a redação da UERJ é exatamente isso. É saber que eles vão colocar ali o livro para vocês lerem e a partir daquilo ali, na hora da prova da redação, eles vão trazer uma questão polêmica, como o próprio edital já falou, uma questão polêmica, e querem saber o posicionamento crítico de vocês em relação a isso. Então, a questão polêmica desse vestibular, dessa prova, ela estava associada à leitura de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e era: o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? Bom, todo mundo já tinha conhecimento prévio de Vidas Secas. Essencial, né, galera? Tem que saber o que a obra Vidas Secas trazia como grande questionamento. E a obra Vidas Secas, ela retrata uma sociedade carente, ela retrata uma população carente, que demanda de todo tipo de assistência e não tem. E o personagem principal é o Fabiano. Bom, Fabiano, ele vive em uma situação de miséria, extremamente à margem da sociedade. E aí a banca pergunta: o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano? Quando a gente tem aqui semelhantes às de Fabiano, a gente pensa o quê? Em condições de extrema pobreza, sem dignidade nenhuma, a se considerarem inferiores. Então, em várias partes da obra, nós percebemos o quanto Fabiano se sente inferior a outras pessoas, inclusive em aspectos de linguagem, por ele reconhecer que ele não sabe falar a respeito do que ele deseja, do que ele pensa, de acontecimentos. Ele se sente mais próximo dos animais do que dos seres humanos. Ele não consegue se enxergar como um cidadão. Então, aqui a UERJ quer que vocês tragam essa vivência do Fabiano para a vida real. O que é essa vida real? São pessoas que se sentem assim fora da ficção. É o que eu sempre digo para vocês. A arte e a vida real, elas estão ali, ó, muito próximas. Só não percebe quem não quer perceber. É o que vocês têm visto direto em 1984. Nós podemos trazer vários conceitos desse livro para nossa realidade. Beleza? E aí, a minha redação xodó, que é essa daqui, Cativeiro Social, ela já me conquista pelo título. Cativeiro Social, achei brilhante. Faz uma retomada muito boa a aspectos e dívidas históricas que a nossa sociedade tem. Então, já começa com essa crítica. Metáfora no romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A reificação é linguagem do cotidiano. A sociedade, olha aqui, ó, a sociedade coisificada impõe limites ao homem, a partir dos quais ele se submete aos imperativos da escassez e da necessidade.
Nesse sentido, enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. Sendo assim, são nas alegorias de Fabianos a personificação de relações secas. Olha que coisa, gente. Meu Deus, fantástico isso aqui. Percebam aqui o que foi feito. Qual é essa estrutura aqui que a gente tem? Primeiro, a contextualização que eu sempre falo para vocês. E outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui. Logo na introdução, o estudante já trouxe a obra. Isso é essencial. Se a UERJ pede para vocês lerem um livro, para comentar esse livro na redação, significa que esse livro é a estrela do seu texto. Então bota na introdução, bota no desenvolvimento, bota na conclusão. Por quê? Cara, ela não te pediu para ler um livro à toa. A banca não te pediu para ler um livro para você falar a respeito de outras coisas. Ela quer que você pegue as situações do livro e contextualize com a problemática que ela te deu, com a proposta do tema. Beleza? Show. Agora a gente vai ler pontuando aqui. Romance Vidas Secas, então ele traz a obra já na introdução. A reificação é linguagem do cotidiano. A sociedade coisificada. Perceba aqui o quanto o estudante ele já vai deixando o posicionamento dele a respeito do tema. A sociedade coisificada impõe limites ao homem. Ainda botou um homem aqui com esse H maiúsculo para chamar atenção mesmo. É uma ferramenta de você fazer com que o leitor ele se atente àquela palavra. Ele poderia ter colocado com letra minúscula, sem problema, substantivo comum. Mas não, ele quis chamar a atenção colocando com a letra maiúscula. A partir dos quais ele se submete aos imperativos da escassez e da necessidade. Ou seja, quando você tem uma sociedade que trata as relações, que trata as pessoas como coisas, o que acontece? Faz com que essas pessoas se submetam aos imperativos da escassez e da necessidade. Olha o conectivo que eu sempre digo para vocês. Qual é a estrutura que eu sempre aponto? Contextualização, conectivo, apresenta a sua tese, conectivo, argumento 1, conectivo, argumento 2. Então aqui a gente tem, ó. Nesse sentido, vamos para a tese dele? Enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. O que acontece aqui, ó? Faltou, por isso talvez tenha até vindo 18, faltou um desfecho aqui para nesse sentido. Nesse sentido, enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes, alguma coisa precisa acontecer aqui. O que não teve esse encerramento da frase, mas sem problema. Então, sendo assim, são nas alegorias de Fabianos a personificação das relações secas. Aí aqui ele ainda brinca, olha só, relações secas. Ele ainda brinca com o título do livro. Gente, muito perfeito, né? Muito bem feito. Mas eu vou voltar aqui. Vou voltar ali nesse sentido. Aí vamos lá. Então, aqui o que eu sempre digo para vocês, olha só, o conectivo fazendo um link. Nesse sentido, enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. Então, o que ele diz pra gente? Que os instrumentos de poder, desigualdade econômica e cultural, eles são 3 ferramentas importantíssimas para quê, gente? Para a manutenção de realidades que ajudam a inferiorizar os indivíduos, que ajudam a inferiorizar as pessoas. Olha só que interessante o link que ele fez entre essa sociedade coisificada. Ele traz uma ideia de uma sociedade que transforma as relações sociais das pessoas em coisas. E, de fato, nós visualizamos isso. E quem é que se sente coisificado, se sente animalizado? O Fabiano. E aí, para finalizar a introdução, brilhantemente, ele coloca aqui. São nas alegorias de Fabianos. O que significa esse nas alegorias, Catarina? São essas representações de Fabianos, porque o Fabiano, ele não está presente só ali na obra.
Na realidade, a gente consegue encontrar uma série de fabianos. E isso é muito, muito preocupante. Por quê? Porque significa que a nossa sociedade ela não consegue dar conta de garantir um mínimo existencial para as pessoas. Então há um desequilíbrio nas relações, há uma coisificação, há personificação de relações secas. Então é na presença de personagens como Fabiano que nós percebemos o quanto as relações sociais são secas, ou seja, o quanto essas relações sociais não possuem um caráter de busca pela igualdade, pelo equilíbrio nas relações sociais. Muito legal, né? Muito legal. E aí vamos pro primeiro parágrafo de desenvolvimento? Vambora. Bom, achei muito legal porque ele trouxe aqui a questão do Amarildo. E achei interessante. Quem não lembra, né? Onde está o Amarildo? Cadê o Amarildo? Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com o Amarildo. De Amarilda Cláudia Silva. E aí você se pergunta, Cláudia Silva, quando eu li, eu olhei o Amarildo eu soube, mas o Cláudia Silva, eu confesso que eu não lembrava. E aí entra um questionamento, né, gente? Por que nós não lembramos? Porque, infelizmente, esse tipo de coisa é comum. Porque a gente olha o noticiário, lê o jornal e vê tanta notícia de tragédia que chega um momento que a gente não consegue nem mais memorizar os nomes daquelas pessoas que foram vítimas de atrocidades. É outro ponto que liga ao que ele disse lá na introdução, da coisificação. A gente vive um cenário de guerra, por mais que não está tudo bem. Nós, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, posso dizer porque eu sou daqui, nós vivemos um cenário de guerra que tenta ser mascarado pelas belezas da cidade. Mascarado pelas belezas da cidade para quem mora bem longe de onde esses conflitos eles são intensos. Zona Norte, Baixada, Zona Oeste. E Zona Sul, sim, o ponto de conflito. Há pontos de conflito lá, mas ali é o cartão postal da cidade. Então tenham sempre a visão crítica. Tenham sempre uma visão de compreender as nuances sociais para que vocês possam escrever de forma crítica, que foi exatamente isso que esse aluno fez. Então, de Amarilda Cláudia Silva, aí ele vai retomar para a pessoa lembrar quem é Cláudia Silva. Arrastada, dilacerada e escrachada em uma viatura tal qual em um tumbeiro. Olha, esse tumbeiro aqui foi uma sacada de mestre. Eu acredito que esse estudante ou essa estudante possa ter tido contato com a obra Escravidão do Laurentino Gomes. Cara, essa obra, Escravidão do Laurentino Gomes, é outra obra fantástica que eu aconselho muito que vocês leiam. Nessa obra, o Laurentino explica que os navios negreiros, eles eram chamados de tumbeiros, de tumba. Por quê? Porque eles eram verdadeiras tumbas que traziam os escravos em uma forma de um jeito tão desumano, que várias pessoas morriam. Vários escravos vindos para cá, eles morriam na travessia. E aí, gente, olha só que ponto, assim, eu não sei, eu não consigo encontrar uma palavra para poder falar a respeito disso, de tão absurdo, uma coisa que indigna tanto a gente. Tinham escravos que tentavam se jogar. E o que eles faziam? Eles colocavam até redes de proteção embaixo do navio para evitar que esses escravos conseguissem se matar, conseguissem se afogar. Alguns conseguiam. E aí tinha também o caso dos escravos que morriam nessa travessia por conta das condições desumanas com que eles eram trazidos à força para cá. Então eles eram jogados ao mar. Esse processo ele foi tão intenso, a ponto de ser chamado de navio tumbeiro também, de verdadeiras tumbas, que mudou a rota migratória dos tubarões. Então os tubarões eles vinham acompanhando esses navios porque eles já esperavam que teria carne para eles, que teria... É muito absurdo. E sabe o que é mais absurdo ainda? Gente, essa aula é a aula da indignação. Meu Deus, eu tô pensando aqui no que vai acontecer nesses comentários do YouTube. Mas eu estou aqui para falar disso, não estou? Sou professora e estou aqui honrando o meu papel.
de ensino e de trazer para vocês informações. Isso está no livro, não sou eu que estou dizendo, sempre amparada pela leitura, né? Vou colocar na descrição desse vídeo o livro do Laurentino Gomes para vocês, tá? Até me perdi o que eu ia falar, gente. Ah, lembrei. O absurdo. Vou colocar a notícia também. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, pois é, ele agradece a escravidão. Sim, gente, é absurdo isso que eu estou dizendo, né? Veja se a gente não tá mesmo vivendo 1984, mas ele agradece a escravidão. Então, assim, eu saí do Tumbeiro, fui pro Sérgio Camargo, vou voltar pra gente retomar. Bom, então esses navios tumbeiros que realmente vêm de tumba, achei essa sacada aqui muito boa, muito crítica também, perfeita. Nossas mortes severinas, e aí vem, gente, nossas mortes severinas materializam a opressão. Olha, nossas mortes severinas, quando eu li isso, gente, não tem como você não se encantar por essa redação. Bom, Morte Severina, João Cabral de Melo Neto, tem um poema que se chama Morte e Vida Severina. Esse poema já até caiu em uma prova da UERJ específica de língua portuguesa e literatura, em que tem um trecho desse poema. E aí esse Morte e Vida Severina, vou colocar aqui o poema porque a gente precisa dar uma lida nele, essa aula vai ficar enorme, não me incomoda, espero que vocês também não. Esse Morte e Vida Severina, ele é uma denúncia social em que João Cabral de Melo Neto, o eu lírico no caso, ele critica a forma com que alguns indivíduos são tratados. São tratados como se eles fossem iguais e a individualidade deles é esquecida. E quando a gente lê Morte e Vida Severina, fica bem claro pra gente que existe uma parcela da população que é como se não existisse, porque as pessoas fecham os olhos para essa realidade. E esse Severina aqui se encaixa exatamente a situação do Fabiano. Morte e Vida Severina. É uma morte e uma vida que são vazias de dignidade, vazias de reconhecimento social. Eles não são tratados como cidadãos, eles são tratados como mais um. Por isso Severina, porque são iguais, são pessoas que perderam a sua individualidade, porque é como se o governo, como se o restante da população não as enxergasse. Então elas estão à margem da sociedade, elas estão ali, naquele ponto em que a arte retrata como Fabiano, mas que a gente sabe que existem vários Fabianos, não apenas o que foi retratado por Graciliano Ramos. Então, Morte e Vida Severina vem com essa pegada. Quando eu terminar aqui, eu vou ler pra vocês, porque eu adoro, eu gosto muito desse poema. Bom, falei que ia trazer pra vocês o Morte e Vida Severina, e aqui está, do João Cabral de Melo Neto, citado pelo aluno. Por que eu achei interessante trazer esse texto? Porque é mais um repertório que vocês podem ter acesso. E, além disso, é um poema muito bonito, muito pesado, que faz a gente refletir a respeito da perda da individualidade por algumas pessoas na nossa sociedade. Então, vale a reflexão. Quando a gente tem essa ideia de morte e vida severina, Severino é um nome muito comum no Nordeste. Então, aqui já começa a primeira crítica. E essa ideia de morte e vida severina é que seria algo a que essas pessoas parece que estão destinadas por conta do descaso e da forma com que elas são tratadas pela sociedade. Então, esse poema deixa isso bem à mostra pra gente, por isso que vale a pena ler. E a todo momento vocês vão percebendo isso, como se fosse a perda da individualidade dessas pessoas. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias. O que foi mais antigo, senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco.
se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino. Filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, de afinado Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice, antes dos 30, de emboscada, antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto. Bom, Morte e Vida Severina, Auto de Natal Pernambucano. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Então, vocês podem perceber aqui, quando ele traz o retirante explica ao leitor quem é, ou seja, ele se apresenta e diz a que veio. E ele vai explicando. Severino é um nome muito comum, como eu falei para vocês, no Nordeste. E Maria também. Então, vem todo esse repertório. Zacarias, que ele diz aqui pra gente, por causa de um coronel. Tinha muito aquela coisa de colocar nome também em homenagem. Existe essa tradição. E aí vocês podem perceber, quando ele começa aqui, e somos severinos iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, mesma morte severina. Ou seja, aquela morte em que é como se as outras pessoas da sociedade não se importassem com esses indivíduos, com quem eles são, o que eles representam, o fato deles não serem vistos como cidadão por boa parte da nossa sociedade. Por isso que quando o estudante cita morte severina e se refere à morte do Amarildo e à morte da outra mulher, da Cláudia, ele traz essa ideia pra gente, até porque a mulher foi arrastada pela viatura da polícia. Ele traz a ideia do tumbeiro também, foi muito pontual. Essa retomada, esse repertório literário que ele trouxe citando João Cabral de Melo Neto foi muito bem construído. Isso eu trouxe para vocês poderem ter uma noção do quanto é bacana vocês levarem um repertório literário para a prova de vocês e o quanto isso pode fazer a diferença. Espero que vocês gostem desse poema, eu gosto muito dele. Já tive a oportunidade de ler em aula com alguns alunos e, mais uma vez, ter a oportunidade de trazer esse texto me deixa muito contente. Materializam a opressão. Então, olha aqui, ó. Essa materialização da opressão é o quê? Para retratar que os severinos, os fabianos, eles estão mais presentes na sociedade do que a gente possa imaginar. Como fruto desse cenário, o modelo produtivo classista e repressor, conservado por soldados amarelos, invisibiliza sertanejos. Olha só, outra referência, soldados amarelos, invisibiliza sertanejos na construção de uma lógica submissa. Na condição de bicho, a marginalização se constitui um dos pilares do capital, exposta no Manifesto Desigual de Direitos Básicos. Desse modo, a segregação econômica enuncia a estigmatização do ser. A segregação econômica enuncia a estigmatização do ser. Essa segregação econômica é justamente o que faz com que esses indivíduos não sejam vistos por uma parcela da sociedade como cidadãos, como seres merecedores. Aliás, merecedores não, como seres que... merecedores, peraí. Que não enxerga esses seres como merecedores, como cidadãos que devem sim ter a dignidade, que devem sim ter seus direitos observados e respeitados. Então, o que acontece? Essa segregação econômica, eles não são vistos pela parcela da sociedade que deveria ter olhos para enxergar essa realidade e modificá-la. Então, é interessante porque aqui
nós temos um primeiro parágrafo de desenvolvimento totalmente crítico. E como que foi feita essa crítica? Ele traz aqui pra gente Amarildo e Cláudia Silva, situações da vida real. Ele coloca literatura, mortes severinas, é o que eu sempre digo para vocês, a literatura é muito importante como repertório para a prova da UERJ. Ele traz essa ideia de viatura tumbeiro, uma referência à escravidão, soldados amarelos, ai gente, tá difícil hoje. Invisibiliza sertanejos na construção de uma lógica submissa. Aqui ele está citando Vidas Secas, então há essa referência. Na condição de bicho, também, marginalização se constitui um dos pilares do capital, exposta no Manifesto Desigual de Direitos Básicos. Desse modo, a segregação econômica enuncia a estigmatização do ser. Então, uma série de acontecimentos que está amparado pela segregação econômica. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, a sociedade é pautada em símbolos. Então, aqui ó, ele vai trazer pra gente sociólogo. Ótimo também, muito bom. A sociedade é pautada em símbolos. Detentores, então, de simbologias com prestígio social, como o poder de consumo e a escolarização, a elite institui uma narrativa hierarquizada. A afasia graciliana e a miséria deslegitimam o periférico, o que acaba por se considerar inferior. Então, aqui o que ele trouxe pra gente? Ele trouxe a fala do sociólogo para quê? Para poder amparar o posicionamento dele. Então, assim, é o ponto de vista dele? Sim, mas amparado pelo sociólogo. E é isso que eu sempre bato muito na tecla com vocês. Para vocês trazerem o ponto de vista de vocês, porque isso é essencial, mas amparar esse ponto de vista em um repertório. Não adianta vocês colocarem apenas fatos, apenas o posicionamento de vocês, se vocês não demonstrarem de que forma vocês chegaram a esse pensamento. Isso é essencial. Então, é preciso que vocês sempre tragam esse repertório para a prova. Por quê? Porque é isso que vai tornar o seu argumento mais forte, entendeu? Então, a elite institui uma narrativa hierarquizada. A afasia graciliana e a miséria deslegitimam o periférico. E é isso aqui mesmo. E é exatamente isso. Essa deslegitimação do periférico é o quê? Ah, não. Pobre? Ih, pobre não. Pobre não. A gente se preocupa com quem tá aqui, com quem já Então, eu vou cortar essa parte do vídeo. Vou deixar só dizendo pra vocês que eu cortei essa parte do vídeo, porque eu fiz muitas críticas. E eu vou deixar essas críticas por hora de fora. 31. Ai, meu Deus do céu, gente. A professora botando a cara a tapa aqui, meu Deus do céu. Voltando, então. A afasia graciliana e a miséria deslegitimam o periférico, que acaba por se considerar inferior. Então, é isso. Esse processo de hierarquização, esse processo, esse fenômeno de movimentação econômica faz com que tudo aquilo que é inferior, tudo aquilo periférico, não sirva, não seja bom. E aí houve essa crítica aqui que foi muito bem colocada. Dessa forma, relações de poder caricaturizam ciclos de supressão do pobre e episódios antidemocráticos. E aí, olha só, percebam que como está tudo dentro da proposta de redação. Por quê? Porque eles querem que o estudante comente o que faz com que as outras pessoas se sintam como o Fabiano, deslocado, sem dignidade, como um bicho. Fabiano se sente como um bicho. O que faz com que as outras pessoas da sociedade se sintam assim? E aí o aluno fez isso, a aluna fez isso aqui na redação, tá? Quando ele coloca isso aqui pra gente, essa miséria deslegitima o periférico, é exatamente isso que ele quer demonstrar, que existe uma hierarquia social e essa hierarquia dita, essa elite dita o que é bom, o que não é. O que pode ser legitimado e o que não pode ser legitimado. Nem querem que eu conte o que é sempre deslegitimado nessa sociedade, né? Todos nós já sabemos. E aí ele bota aqui, ciclos de supressão do pobre e episódios antidemocráticos. Por que antidemocrático?
Porque quando a gente tem a expressão de uma democracia, a gente tem o quê? Igualdade, direitos básicos e fundamentais que devem ser respeitados. Tá lá, gente, na nossa... Eita, risquei tudo aqui. Tá lá, na nossa Constituição Federal. Constituição Federal, opa! Tá lá na nossa Constituição Federal, linda e maravilhosa. Todos são iguais perante a lei. Todos têm direitos básicos, direito à educação, direito à moradia, direito à saúde. Será que todos... Ai, gente. Olha, quando eu fiz a faculdade de Direito, uma das matérias que eu mais gostei foi Direito Constitucional, principalmente Direitos Fundamentais, porque eu estudei a fundo a Constituição. Então, assim, cada coisa maravilhosa. A nossa Constituição, ela é linda, ela é perfeita. Pena que ela não é cumprida. Essa é a pena. Ela é uma Constituição que se preocupou em falar de tudo. É uma Constituição que se preocupou em trazer os mínimos detalhes. Mas, infelizmente, ela não é cumprida. Então, assim, essa é a parte mais triste. Porque direito, garantias fundamentais, todos nós temos. E isso faz parte de um sistema democrático. Um regime democrático. Isso faz parte de um regime democrático. O problema todo é a execução dessas leis. É o dar cumprimento. Então, continuando aqui agora, a gente chega à conclusão do texto. É no monólogo de uma higienização cultural a faceta cruel de nossa submissão, intrinsecamente excludente. A sociedade de classes silencia e adestra fabianos. Reificados, o homem torna-se bicho e as vidas secas. Ai, meu Deus, olha isso. Que lindo. O homem torna-se bicho. Mais uma vez aqui, esse homem com H maiúsculo. É para chamar a atenção mesmo da gente, porque um homem aqui é substantivo próprio. Torna-se bicho e as vidas secas. Olha só, homem torna-se bicho. Várias passagens da obra a gente percebe o quanto Fabiano se sente como um bicho, como um animal e não como um ser humano, como um cidadão. E as vidas secas, olha só. Que coisa, né? Ele brincou com o título da obra, Vidas Secas. As vidas ficam secas. Eu achei genial. Essa conclusão foi muito bacana. Percebam que é uma conclusão curta, reflexiva. E como eu sempre gosto de falar para vocês, né, para os meus alunos, é uma conclusão ácida. Ela coloca o dedo ali na ferida. O homem torna-se bicho e as vidas secas. Retomada do livro também, tá? Perceberam o quanto essa redação faz críticas sociais, o quanto essa redação alfineta relações, o quanto é uma redação que traz um caráter argumentativo forte. A todo momento ela traz situações cotidianas e trechos do livro Vidas Secas, e ela brinca com as duas coisas. Esse brincar que eu digo é essa relação entre ficção e realidade que eu falo para vocês fazerem. Foi isso que esse aluno fez. Nota 18, aprovado para medicina na UERJ. Gente, tô falando aluno, mas eu não sei se é aluno ou se é aluna. Alune. É porque a gente às vezes esquece, né? Aí fica aluno, mas eu realmente não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Beleza? Vamos para a segunda redação? Essa aqui foi 2020. Começa com cidadãos ou apenas números? Quando a gente pensa em apenas números, a primeira ideia que a gente vem aqui é o quê, né? CPF, RG, nós somos identificados assim. Já começa também citando a obra. Perceberam, né? Fica a dica aí para você do outro lado. Cita a obra. Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, retrata a difícil e árdua realidade da família de Fabiano, que vive no sertão nordestino e sente na pele como é ser tratado de forma desigual, sem acesso às condições mínimas de sobrevivência. Contemporaneamente, é notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam situações similares às de Fabiano, na medida em que também são tratados como bichos, vivendo à margem da sociedade. Com efeito, cabe analisar que a compactuação do corpo social e a ineficiência estatal contribuem para a ascensão do número de indivíduos que se consideram inferiores, uma vez que são tratados como tal. Perfeita também, né, gente? Nossa Senhora, muito legal essa redação. Então, já começa a contextualização com a obra Vidas Secas. Mais uma vez digo para vocês,
comece a sua redação com a contextualização de 1984, ou então algum repertório e na sequência linka com 1984. Vamos lá. Contemporaneamente, então aqui ela fez o link de saída da obra para a realidade, utilizando contemporaneamente. É notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam situações similares às de Fabiano. Aqui, olha só, quando ela traz isso, quando o estudante traz isso, cidadãos brasileiros enfrentam situações similares às de Fabiano. O que ela está fazendo? Reproduzindo a proposta da redação, claro, que com palavras alteradas, mas para deixar claro que ela está adentrando ali ao que foi perguntado pela banca. Ela não fugiu, não está tangenciando nem nada disso. O aluno está aqui, mencionando a pergunta tema. E vem, na medida em que também são tratados como bichos vivendo à margem da sociedade. Aí aqui seria um pontinho para poder começar com a letra maiúscula aqui. Com efeito, cabe analisar que a compactuação do corpo social e a ineficiência estatal contribuem para a ascensão do número de indivíduos que se consideram inferiores, uma vez que são tratados como tal. Então, galera, vamos achar aqui a tese? Olha só. Aqui, é notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam situações similares às de Fabiano, na medida em que também são tratados como bichos, vivendo à margem da sociedade. Com efeito, cabe analisar que a compactuação do corpo social e a ineficiência estatal contribuem para a ascensão do número de indivíduos. Então, a gente tem aqui, a meu ver, a tese seria aqui, é notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam situações similares às de Fabiano, na medida em que também são tratados como bichos, vivendo à margem da sociedade. Então, ela vai defender esse ponto de vista aqui na redação. E aí, nós temos aqui, compactuação do corpo social e ineficiência estatal. Seriam 2 argumentos a serem desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Beleza? Também está bem crítica. Vocês conseguem perceber que há uma ideia nessa redação aqui de mencionar a obra e trazer esse ponto de vista crítico, até porque a pergunta tema é crítica. Ela faz com que você pense de forma crítica a respeito da realidade da sociedade. E os cachorros resolveram começar a latir aqui, gente. Misericórdia. A conivência da sociedade corrobora ativamente para o agravamento da problemática. Só aqui, esse corrobora certinho já vale 1000 pontos. Corroborar não precisa do com. Pelo amor de Deus, amores. A gente não diz, isso corrobora com... Não, só corrobora, tá bom? Só corrobora, combinado? Então, vamos lá. A conivência da sociedade corrobora ativamente para o agravamento da problemática. A gênese desse fato decorre do individualismo endêmico recebido como herança do período colonial. Olha, o que ela fez aqui? Ela trouxe uma questão histórica com herança do período colonial, no qual práticas opressoras com grupos considerados inferiores, negros, índios, homossexuais, entre outros, eram cotidianas, o que propiciou um expressivo cenário de aculturamento das camadas sociais menos favorecidas em aceitar a sua realidade como um fato quase que imutável, visto que historicamente seus ancestrais também viviam em condições análogas e eram utilizados apenas como mão de obra barata. Então aqui foi feita uma crítica e percebam que foi feita aqui uma alusão histórica para quê? Para justificar que o problema de muitas pessoas se sentirem como Fabiano está associado ao passado, está associado a questões históricas. Bom, gente, e aí quando ela traz tudo isso aqui, o que ela está fazendo? Uma alusão histórica. Olha que interessante. Ela vai justificar a pergunta tema da banca, ou seja, se existem pessoas hoje em dia que se sentem como Fabiano, e ela vai responder isso trazendo aspectos históricos que justificam o fato de muitas pessoas se sentirem como bichos, se sentirem à margem da sociedade. O que ela faz? Ela traz um período histórico, principalmente o período da escravidão,
para justificar o porquê muitas pessoas ainda se sentem excluídas. E é uma exclusão que nós sabemos que realmente acontece. E ainda para completar, nós podemos falar também até mesmo do racismo estrutural. Mas não só eles. A minoria, as minorias, elas não têm voz na nossa sociedade. Agora que isso está começando a mudar, graças a Deus. Então ainda é preciso muito para que a gente consiga avançar nesse aspecto social. E aí há essa denúncia aqui, há essa reflexão a respeito dos aspectos históricos. Sob essa ótica, a perspectiva de Fabiano acerca do futuro de seus filhos era de que eles também estavam destinados à vida miserável e peregrina em busca de sobrevivência. Contudo, Sinhá Vitória o repreende imediatamente, enxergando como esperança a ida para a cidade grande. E aí aqui, olha só que interessante, o que ela fez? O que o estudante aqui fez, o vestibulando, ou a vestibulanda? Pegou todo esse aspecto histórico, que nós sabemos que é real, e trouxe para a parte da ficção, citando um trecho, uma cena retratada no livro. E aí, logo em seguida, Sinhá Vitória repreende imediatamente, dizendo que há esperança. Essa esperança está onde? Está na cidade grande, na tentativa de você conseguir crescer, na tentativa de você conseguir melhorar a sua situação. E aí aqui a gente tem retratado um aspecto histórico também, né? O êxodo rural, a vinda para a cidade grande para tentar conquistar algo melhor e conseguir melhorar de vida. E aí vamos para o próximo parágrafo. Outra causa a ser evidenciada é a negligência das instâncias públicas em prover direitos sociais. Isso ocorre porque o poder público, dentro da lógica neoliberal, então aqui agora ela está trazendo uma questão social para poder tratar disso, questão econômica social, ela vai falar a respeito disso para quê? Para poder justificar o posicionamento dela. Prioriza pautas que sustentam e garantem a manutenção dos interesses do grande capital, visto que, somente por meio dessa postura, os representantes políticos conseguirão perpetuar-se no poder, o que gera como consequência a violação de garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. A gente conversou a respeito disso antes, né? Essas garantias fundamentais estão lá. Você pegar o artigo 5º da Constituição, você vai ver uma série de garantias que nós temos, mas que não necessariamente todos têm acesso a elas, como o direito à saúde, à dignidade, à igualdade e principalmente o direito à vida. O fisiologismo governamental tem nos levado a refletir sobre um grande paradoxo. De que forma o Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do mundo, consegue disputar a liderança no ranking da pobreza e da desigualdade social? Então aqui fica a pergunta, né? O grande paradoxo. De que forma o Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do mundo, consegue disputar a liderança no ranking da pobreza e desigualdade social? Catarina, você disse que a gente não pode colocar pergunta retórica, mas a aluna botou. Quando eu digo para vocês que vocês não podem colocar pergunta retórica, é uma verdade sim, porque a pergunta retórica ela já tem uma resposta pronta. Só que aqui, olha aqui a jogada. Essa pergunta, ela tá fantástica. Por quê? Porque o estudante soube trabalhar. Primeiro porque ele coloca aqui, ó, tem nos levado a refletir sobre um grande paradoxo. De que forma o Brasil, um dos maiores produtores e exportadores, consegue disputar a liderança no ranking da pobreza e da desigualdade social? Então, realmente, eu digo para vocês que pergunta retórica é algo muito delicado para se trabalhar. É algo que é bom vocês evitarem quando vocês não têm certeza do que estão fazendo. Essa pergunta aqui, ela foi muito bem elaborada. É uma pergunta que não é tipo, cidade maravilhosa para quem? Não é isso. Ela é muito mais crítica e ela está totalmente inserida no que foi dito anteriormente. Inclusive coloca aqui, ó, como que o Brasil consegue ser um grande exportador agropecuário e ter tanta gente passando fome, ter tanta gente na pobreza, sofrendo com a desigualdade social? Então, é uma pergunta reflexiva, ok? Pensem assim, pergunta retórica não, aquela pergunta que a gente já sabe a resposta, que você coloca ali para tapar um buraco, não.
Mas uma pergunta reflexiva, sim. E aqui a gente tem esse tipo de coisa. É uma pergunta reflexiva. Beleza? Pergunta retórica, evitem. Aquela pergunta retórica, ai, será que realmente o Brasil é um país que enfrenta a desigualdade social? Todo mundo sabe que é. Então pense em uma pergunta mais elaborada para colocar e que traga pra gente uma reflexão como essa daqui. Isso aqui é uma reflexão muito boa para ser trazida nessa redação e nesse parágrafo, depois de tudo que ela disse aqui, ó, a respeito do poder público, a respeito da lógica neoliberal. Por quê? Porque ela está falando a respeito do agronegócio, ok? Show! Outra redação também fantástica, né, gente? Mereceu mesmo nota 20, muito boa. Chegamos à conclusão. Portanto, a incompetência do poder público e a compactuação do corpo social fomentam o lastimável quadro de inferiorização de milhares de brasileiros. Nesse sentido, torna-se indubitavelmente necessário o rompimento dessas práticas tóxicas e nocivas ao coletivo nacional, oriundas não só do Estado, mas também de pessoas que naturalizam e reproduzem o passado histórico, visando ao convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Olha que finalização extremamente pontual, reflexiva na medida certa, sem excessos, que a gente pode chamar aqui de uma conclusão que flui muito bem. Olha só, a incompetência do poder público e a compactuação do corpo social fomentam o lastimável quadro. Percebam, quando ela usa lastimável, incompetência, são pontos, compactuação, são vocábulos que imediatamente deixam claro o posicionamento de quem escreve, sem que seja necessário colocar ali um eu acredito, eu percebo, eu acho. Não há necessidade disso. Por quê? Porque os modalizadores estão aqui, ó, incompetência, compactuação, lastimável. São os vocábulos que deixam claro pra gente qual é o posicionamento de quem escreveu o texto. Isso aqui faz parte da argumentação, faz parte de um texto e em que você expõe o seu ponto de vista, beleza? Tananã. E aí vamos lá. Nesse sentido, também percebam o uso dos conectivos, foi muito bem feito. Torna-se indubitavelmente necessário o rompimento dessas práticas tóxicas e nocivas, oriundas não só do Estado, olha só, não só do Estado, mas também de pessoas que naturalizam e reproduzem o passado histórico, visando ao, botou direitinho aqui a regência, visando ao convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Eu quero que vocês percebam aqui também, que eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Deixa eu dar uma apagadinha aqui pra gente deixar mais limpinho. Que ela vem aqui usando, olha só. Isso ocorre porque, ó, os conectivos, tá vendo como eles vão trazendo pro texto uma relação de sentido? Dentro da lógica neoliberal, prioriza pautas que sustentam e garantem a manutenção dos interesses do grande capital. Visto que, aí vem, entendeu? Introduzindo a causa. Somente por meio dessa, olha aqui, ó, por meio, tá vendo? Certinho, por meio, que às vezes vocês trocam e utilizam o através. Já falei pra vocês que o através é de atravessar, é no sentido físico. Quando for no sentido figurado, opte por meio de. Dessa postura, os representantes políticos conseguiram perpetuar-se no poder, o que gera como consequência, olha só, esse o que gera como consequência também ficou muito legal. O que gera como consequência a violação de garantias fundamentais previstas na Constituição, ó, como o direito à saúde, Tô vendo aqui, para mostrar para vocês, o uso dos conectivos que a gente sempre fala. Eles ajudam o texto a ter o quê? A coesão e a tão famosa coerência. Essas duas vão fazer com que o texto flua, com que você consiga desenvolver bem a sua escrita. Por quê? Porque eu vou saber que aqui, ó, ocorre por quê? Qual é o motivo? Explicação. Aí vem visto que, eu sei que ela vai introduzir a causa. Então vocês pensem nisso na hora de escrever. Tem lá, vocês ainda estão treinando, ainda não chegou a hora da prova. Esse é o momento de pegar a listinha com os conectivos e fazer o texto utilizando. Bom, eu escrevi isso aqui. Agora, eu quero indicar a causa. Eu tenho esses conectivos aqui que são causais. Vou escolher um desses. Beleza. Agora, eu quero introduzir uma explicação. Então, eu tenho esses conectivos aqui que vão trazer a ideia de explicação.
Façam dessa forma para não deixar o texto perdido, para não deixar vago. O mesmo acontece quando vocês erram no uso desse conectivo. Esse erro faz com que vocês percam ponto em coesão e em coerência, ok? Coesão porque vocês utilizaram o mecanismo coesivo errado e coerência porque aquele trecho vai perder o sentido, vai perder a lógica. Vamos finalizar então, redação 3. Vamos ver o que nós temos aqui. Mudança. Vamos lá. A primeira condição para transformar a realidade é conhecê-la. A emblemática frase de Eduardo Galeano enquadra perfeitamente o panorama de não reconhecimento do indivíduo com ele mesmo, tendo em vista que as diversas adversidades que as pessoas marginalizadas vivem em seu cotidiano promovem a latente falta de perspectiva de mudança em sua vida de sofrimento e privações, o que influencia diretamente na forma como se enxergam. Olha só que interessante isso aqui, gente. Olha só que fantástico, né? Bom, Eduardo Galeano é um jornalista e escritor uruguaio. E aí ele vai trazer aqui essa crítica que a aluna colocou e vem pra gente. Fabiano, em Vidas Secas, então agora ela está fazendo a apresentação da obra. Percebam o link entre a realidade, entre o repertório e a obra que a UERJ indicou para a leitura. É um grande exemplo dessa situação, uma vez que se considera inferior em várias partes da obra, o que demonstra a relevância dessa para o tempo presente. A relevância o quê? Da obra 1984, da obra Vidas Secas para a atualidade. Defendemos assim que a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade em seus aspectos mais subjetivos. Percebam aqui, gente, que foi feita essa crítica, que ela problematizou a proposta de redação. A primeira condição para transformar a realidade é conhecê-la. A emblemática frase de Eduardo Galeano enquadra perfeitamente o panorama de não reconhecimento do indivíduo com ele mesmo. O que a gente lê aqui? Quando lê esse período, imediatamente a gente lembra do Fabiano achando que ele era um bicho e não um cidadão. Ele não conseguia se reconhecer como um indivíduo, como um ser social. Ele não conseguia ter essa visão dele. Por quê? Porque ele se sentia à margem da sociedade, esquecido, sem direito, sem garantia. Um bicho. Era assim que o Fabiano se sentia. Tendo em vista que as diversas adversidades que as pessoas marginalizadas vivem em seu cotidiano promovem a latente falta de perspectiva. Olha aqui, a falta de perspectiva, de mudança. Exatamente o que Fabiano achava. Inclusive, até na redação anterior, a gente viu aquela cena que ela traz assim, a Vitória, e o Fabiano achando que ele nunca poderia mudar de situação, nem os filhos. Então, essa falta de perspectiva. E nós notamos isso na atualidade. E aí vem sofrimento e privação, que influencia diretamente na forma como se enxergam. Fabiano, em Vidas Secas, é um grande exemplo dessa situação. Então, é aquele link, realidade e a ficção, uma vez que se considera inferior em várias partes da obra, o que demonstra a relevância dessa para o tempo presente. Defendemos, assim, que a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade em seus aspectos mais subjetivos. Então, olha só, a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade. Vamos ver o que nós temos agora no desenvolvimento. Acreditamos que esse cenário de inferiorização da importância humana vai além de um processo sociológico. É um projeto de classes dominantes. Ao relacionarmos a maneira como a pessoa se enxerga e o projeto governamental, fica nítido o interesse das autoridades em manter esse sentimento negativo acerca de si nos sertanejos, visto que essa postura passiva do indivíduo é extremamente benéfica para a manutenção do controle da sociedade, o que leva à negligência quase total, principalmente no sertão. Então, olha só o que o estudante trouxe pra gente, que esse ponto de você deixar os indivíduos ali à margem, você ter todo esse processo
sociológico e fazer com que essas pessoas acreditem realmente que elas são inferiores faz parte de um processo governamental de manipulação. Perfeito. Esse descaso dos governantes reflete diretamente nos aspectos psicológicos e emocionais do ser, posto que, se o Estado e a maioria da população os consideram invisíveis, por que se considerariam o contrário? E aí vamos lá. Além desse mecanismo de opressão, outro fator que influencia nessa visão negativa acerca de si mesmo é a vida de miséria vivida por muitos. Isso porque as experiências e traumas presenciados por esses viventes embrutecem seus sentimentos e os tornam menos emotivos, já que sentir de forma intensa diante de uma realidade árida, na qual os pés sofrem rachaduras e a boca sente sede, é sinônimo de sofrimento extremo. Tal fato, relacionado à falta de um senso crítico mais apurado e de autoconhecimento, não por escolha, mas por falta de oportunidade, dificultam o desenvolvimento de um olhar mais empático sobre si, o que faz com que se sintam mais como animais que como seres humanos. Esse trecho aqui, ela também faz uma retomada do que está na obra. Por quê? Como eu falei para vocês, é essa situação emblemática mesmo que o Fabiano se sente bicho e não homem, e não um ser, não um cidadão. Assim tem-se a desconstrução da famosa frase de Euclides da Cunha. Olha aqui a citação literária. Galera, levem literatura para a prova de vocês, que vai dar certo. Acreditem em mim. Levar literatura para a prova de redação da UERJ vai ser o diferencial na redação de vocês. O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Essa frase realmente é bem emblemática, visto que essas pessoas se enxergam, antes de tudo, fracas e inferiores por viverem à margem da sociedade. Brilhante, né, galera? Também excelente construção. Quero que vocês percebam o uso dos conectivos e o quanto eles ajudam a criar uma lógica, a criar uma sequência nas frases, para que elas possam produzir sentido de causa, de explicação. Percebam isso, utilizem na redação de vocês, isso vai ser um diferencial. Percebam aqui a argumentação, tal fato relacionado à falta de senso crítico mais apurado e de autoconhecimento. Olha só, não por escolha, mas por falta de oportunidade. Percebam essas inserções que deixam claro o posicionamento de quem escreve. Isso é importante para o texto de vocês. Essa parte argumentativa, ela é necessária. Lembrem, é um texto dissertativo argumentativo, uma questão polêmica. O UERJ já botou no edital. É uma questão polêmica que a banca vai trazer e quer que você aborde. Faça isso. Utilize os modalizadores, utilize os mecanismos coesivos, que isso vai fazer o diferencial na sua redação. Então, chegamos à conclusão. Afirmamos, portanto, que a inferioridade presente na subjetividade de cada um desses fabianos, Sinhás Vitórias, meninos mais velhos e mais novos, são frutos da não importância social que lhes é concedida e do cenário de privações do espinhaço do sertão. Desse modo, faz-se indubitavelmente relevante promover uma mudança efetiva nesse panorama. Caso contrário, essas pessoas continuarão submetidas à exclusão, à degradação e à miséria presente desde sempre, não só no sertão, mas em todo o Brasil. E aqui há uma retomada também do título, né, gente? Olha aqui, mudança efetiva, algo que ela trouxe pra gente já no título, então ela faz uma conclusão cíclica, abarcando o título que foi escolhido. E aí, como vocês podem perceber, há há esse posicionamento forte em relação à proposta que a banca trouxe, e também há esse pensamento crítico, esse tom reflexivo de não só no sertão, mas em todo o Brasil. Então é necessário que isso seja pensado, é necessário refletir a respeito disso, mas não só a respeito das pessoas que vivem ali no sertão, mas das pessoas que ocupam todo o território brasileiro.
Ficou bem interessante esse jogo que ela fez de palavras. O fato dela trazer aqui, ó, Fabianos, sim a Vitórias, meninos mais velhos e mais novos. Quando isso é feito, é para trazer, chamar o leitor a reflexão, a personalidade desses indivíduos aqui, né? Fabiano, sim a Vitória, porque não é um Fabiano, são vários Fabianos, várias sim as Vitórias. Eles não estão só na ficção, eles estão presentes na vida real também. Então, fica aí o meu apelo para vocês. Ao realizarem a redação, vocês perceberam que esses 3 textos, eles trouxeram a obra que foi solicitada pela UERJ bem entrosada com a tese, bem entrosada com os argumentos, com repertórios externos? É isso que vocês precisam fazer. A obra, nesse caso agora 1984, é a estrela da redação, junto com a sua tese. E o que é a sua tese? É a resposta da pergunta-tema que a banca vai trazer. Então, integre a obra, coloque a obra na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Você não precisa ficar o tempo inteiro colocando a obra do George Orwell, a obra do George Orwell. Traz o personagem, Winston, cita a Júlia, sabe? Faz esse nuance. Fala do Goldstein, fala do Grande Irmão. Faz esse link, essa mesclagem de ideias, faz a alusão histórica. A alusão histórica para a obra 1984, a gente pode pensar na atualidade, oh meu Deus, se pode pensar, né? Na atualidade, essa questão da pandemia, da vacina, a era da pós-verdade, pode ir lá para a ditadura. Então nós temos Segunda Guerra Mundial, nós temos um repertório muito bom histórico para 1984. Não deixem isso de lado, aproveitem, façam esses links, porque isso vai ser o diferencial na redação de vocês. Tragam literatura, tragam música, pega aí o movimento da Tropicália, poesia marginal, pega essas duas, vê o que vocês conseguem tirar de bom dali, tudo, né, gente? Vai tirar tudo, né? Porque tudo é bom. Pega aspectos que vocês conseguem mesclar com 1984 e vai com tudo para essa redação, beleza? Espero que essa aula ajude vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Hoje eu acordei falante, acordei contente com a notícia de alunas minhas em relação à redação do Enem. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo. Espero que esse vídeo te ajude, que você assista até o final. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Fala baixo, só para não me atrapalhar, por favor. Ela vai pra janela falar. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Hoje eu acordei falante.